Olá, esse é o Dialogando MAC, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e desde já nós damos a você as boas-vindas e agradecemos a sua audiência. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante para a vida dos nossos jovens, dos nossos alunos. Nós vamos tratar da questão tempo perdido. E para falar desse assunto, nós temos hoje aqui no nosso estúdio o professor Solano Portela, que inclusive escreveu um livro com esse título. Seja bem-vindo, Solano, ao nosso programa. Muito obrigado, um prazer poder estar aqui com você, reverendo Gildásio. Obrigado pela presença. E o título do livro do professor Solano, Tempo Perdido, Cuidado para não estragar a sua vida. Professor Solano, o senhor escreveu sobre isso, me parece que a música do Renato Russo tem muito a ver com o seu livro. Você pode comentar a música? E também eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de ouvir a sua resposta. Você diz isso no seu livro, que o tempo é o único bem que é dado de forma equitativa a todas as pessoas do mundo. Você poderia comentar um pouco a respeito desse aspecto tempo para nós? Sim, com prazer. O que foi cantado, que está no clipe, tem uma série de afinidades com o tema que nós tratamos no nosso livro. E com essa questão de tempo, a preciosidade do tempo, o tempo perdido. Uma forma de entender muito bem essa questão é nós compararmos como se tivéssemos uma conta bancária. Todo mundo teria essa conta bancária. E mais ou menos à meia-noite você vai e recebe como crédito nessa conta bancária R$ 86.400. Pense nisso, né? Que beleza! R$ 86.400. Só que tem uma peculiaridade. Esse depósito é feito lá e você tem as próximas 24 horas para aplicar isso e aplicá-lo muito bem, porque esse dinheiro, à meia-noite do dia seguinte, ele some. Você não tem mais, não fica saldo, não fica nenhum saldo de um dia para o outro. E essa conta também não é uma conta especial. Você não pode sacar mais do que os R$ 86.400. Bom, o tempo é isso. Nós temos 86.400 segundos em 24 horas. E todo mundo recebe exatamente isso a cada dia. Então, não importa se você é americano, brasileiro, europeu, árabe, ou se você é eslavo, asiático, qual seja a sua nacionalidade, a sua procedência, a sua classe social, todo mundo tem 86.400 segundos por dia para aplicar. Então, o tempo é esse grande equalizador. É o único ativo que é igual para todo mundo na face da Terra, né? Pensa bem, algumas pessoas têm mais beleza do que outras, outras pessoas têm mais talento do que outras pessoas, algumas têm mais oportunidade, algumas têm até mais condição social, mas o tempo nivela todo mundo. Todo mundo tem exatamente esses 86.400 segundo essas 24 horas. E é por isso que ele tem que ser aplicado esse tempo com sabedoria. A utilização do tempo pode significar a ascensão na nossa vida ou o declínio nessa jornada, principalmente na vida estudantil, que é o nosso foco. É o nosso grande foco aqui. Agora, professor Solano, muitas pessoas desvalorizam o tempo, ou seja, não dão a devida atenção a ele para aproveitar o tempo que lhe foi dado, porque talvez estejam sendo influenciados, essas pessoas estão sendo influenciadas por alguma corrente filosófica que esteja por trás disso. Eu gostaria, porque você trata disso no seu livro, eu gostaria que você comentasse um pouquinho qual é a corrente filosófica que tanto influencia os nossos jovens e contribui para a perda de tempo. Eu acho que nós temos poderíamos até dizer, várias correntes filosóficas que não valorizam tanto a questão de tempo, ou poderíamos dizer
que valorizam ou supervalorizam demais a questão do presente, do aqui e do agora. Se a gente for falar de uma corrente relativamente moderna, podemos dizer que o existencialismo não é uma corrente filosófica que diz que o que importa é o presente, é a existência, é o que você faz agora, essa corrente que nem sempre conscientemente as pessoas abraçam, mas a gente pode dizer que ela faz parte até de uma certa inconsequência no viver. Pessoas que, se você disser o que é existencialismo, não vão saber definir, mas são existencialistas. Né? Na prática são. Né? Inclusive, nós temos até uma colocação na Bíblia que fala de pessoas que dizem assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Né? E aí a gente começa a pensar quantas pessoas não são regidas exatamente por essa motivação de vida. Comer e beber agora e fazer tudo e se esbaldar e achar que com isso estão aproveitando o tempo. Na realidade, estão desperdiçando o tempo. A gente pode também pensar que nós temos algumas situações até no campo da ciência que levam a isso. Por exemplo, durante muitos anos se falou na eternidade da matéria. Isso é algo que vem desde o tempo de Aristóteles, mas o uniformitarismo, por exemplo, que é considerado o início da visão da ciência geológica, e a visão de Sir James Hutton, ele foi um sábio que existiu no século XVIII, mas ele dizia assim, não existe vestígios de um princípio e nem perspectiva de um fim. Isso leva o quê? Levou a todo um conceito de ciência que acha que tudo é eterno, que as coisas continuam sempre como são agora, e isso nos leva a desvalorizar o tempo. E, obviamente que muitas vozes na própria ciência se levantaram contra isso. Hoje até a própria visão de um Big Bang aponta para um início e para uma necessidade de se valorizar o tempo. Excelente. Nós temos uma pergunta no próximo bloco, em que uma aluna vai querer saber um pouquinho mais a respeito disso, nós vamos ouvi-la. Mas vamos por um breve intervalo e já voltamos logo. Até daqui a pouco. Estudar é uma forma de ampliar horizontes e no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui sempre você encontra educação de qualidade. Da educação infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site e saiba mais. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Voltamos com o nosso programa Dialogando MAC e nós temos uma pergunta. O nosso repórter Berlese entrevistou uma de nossas alunas, a Mariana, do curso de Comércio Exterior. E a Mariana, professor Solano, tem uma perguntinha para você. Vamos ouvir a pergunta dela. Solano, quando o lazer deixa de ser saudável e passa a ser perda de tempo? Boa pergunta da Mariana. Vamos lá. Mariana perguntou quando é que o lazer deixa de ser saudável e passa a ser perda de tempo. Mariana, essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus com essa capacidade também de ter lazer e devemos ter períodos de descanso, de descontração. Aliás, no mês passado eu estava conversando com um dos eminentes professores aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Dr. Marcel Mendes, e ele explicava como é que ele tinha conseguido fazer a tese de doutorado dele. Ele trabalhava assim em pedaços controlados, que ele programava mais ou menos, e aí ele dava uma parada para dar continuidade e não tentar fazer tudo sem parada, sem um momento de descontração, sem um momento de lazer. Então somos criaturas que precisam do lazer.
O grande problema, e aí é isso que nós temos que ter cuidado, é quando o lazer se torna prioridade de vida. Quando ele se torna prioridade de vida, tem alguma coisa que está errado. Você vai começar a estar desperdiçando a vida, focando em alguma coisa que ela é necessária, mas ela não pode ser, ela não será por certo a coisa mais importante naquele momento, nem será a coisa mais importante para a sua carreira, para o preparo que você precisa ter. Então você às vezes pode até achar que está aproveitando bem o tempo, mas em algum momento vai esbarrar naquela inexorável expressão que todos conhecem, game over. Então parou, não tem mais condição de se recuperar o tempo perdido. A brincadeira um dia termina e a conta desse pedágio pode ser alta demais. Por isso que nós temos que estar pensando com muito cuidado nessa área aí, nessa questão. Muito bom. Nós ouvimos duas alunas e a pergunta que foi feita a elas foi a seguinte: de que maneira hoje o nosso jovem está perdendo tempo, desperdiçando tempo? Vamos ouvir, depois eu gostaria que o senhor comentasse a respeito. Uma das primeiras maneiras que a gente pode pensar é a procrastinação. A procrastinação é sempre deixar para depois o que você deveria fazer agora. Então isso é sempre uma perda de tempo, porque você substitui as atividades ou fica fazendo nada enquanto você deveria fazer algo importante, algum trabalho para entregar, ou encontrar alguém para fazer algum trabalho em grupo, independente do que seja. Por outro lado, é importante estudar, claro, a gente sempre é incentivado a ter disciplina, a estudar, mas a gente tem que ter um equilíbrio, porque estudar muito também é prejudicial. A gente precisa ter um tempo de relaxar, de descansar. Às vezes o estudo acaba sim roubando o nosso tempo, quando ele é excessivo e ele é o centro da nossa vida. Muito bem. Solano, por favor, comente. São duas situações aí colocadas. A primeira, creio que nós já abordamos quando respondemos a Mariana. Você tem, obviamente, que dar uma parada no tempo, mas no tempo de estudo você tem que mesclar. A sua vida tem que ser uma mescla de coisas, agora, de coisas saudáveis, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, e vá pensando aí se você não se enquadra numa dessas. Eu vivo surfando o tempo todo. Estou conectado em mídias sociais, né? Na realidade eu não consigo parar 2 minutos sem pegar o meu smartphone. Quando eu percebo, já passei 20 minutos trocando mensagens bobas. Então vejam, o tempo se esvaiu e tem gente que fica viciado, né? Temos até estudos que mostram a ansiedade que vem em cima dessas situações. Você sabe que você pode perder tempo também com amizades que não são muito boas, né? Amizades que não contribuem para a sua vida e elas começam assim a sugar o seu tempo. Você não consegue dizer não, você não consegue dizer não, eu tenho alguma coisa muito importante para fazer, eu tenho tarefas, eu tenho os meus estudos, e você vai, na realidade, tendo a sua vida direcionada por outros, né? Isso é tempo roubado. Algumas pessoas acham assim, eu não consigo dormir cedo, aí já colocam isso como premissa. Não consigo dormir cedo. Só que quando você acha que está ganhando tempo, você está prejudicando o seu tempo do dia seguinte. Aí você vem para a classe sonolenta e não consegue fazer as coisas adequadas, falta de prioridades, falta de proporcionalidades. A questão da procrastinação, empurrar para frente, foi bem comentada, né, pela nossa aluna aí, pela Bruna. Não consigo me organizar ou sistematizar minha rotina, priorizar as coisas. E aquela velha situação, né? Adoro festas, né? Adoro companhia barulhenta, adoro os barzinhos da redondeza. Às vezes eu mato até a primeira aula. Afinal de contas, né? Todo mundo chega um pouquinho atrasado, né? Ou então eu saio antes da aula, me junto a outros, vou lá para o bar, bebo demais, chego em casa, ninguém sabe como é que eu cheguei, nem eu sei como é que eu cheguei em casa, e no dia seguinte eu estou um lixo, né? Então você desperdiçou o seu tempo do dia em que você esteve envolvido com coisas que não eram produtivas para a sua vida.
para a sua carreira e você também desperdiçou o dia seguinte. E aquela outra questão que nós nos referimos antes, né? Sou vidrado em videogames, mas lembre-se, o game over está sempre próximo. O professor Solano, o senhor toca em vários aspectos interessantes aí, e que nem sempre o jovem ele está consciente disso. Ele sabe de alguma maneira que aquilo não está ajudando ele, que está levando a uma perda de tempo, mas nem sempre ele está consciente. E você tocou na questão do smartphone, da pessoa que está constantemente aí conectada o tempo todo, e às vezes passa horas dentro de uma internet, pesquisando isso e aquilo, mas nada de maneira muito produtiva, e acaba tendo prejuízos para a sua vida familiar, para os seus estudos, para a sua vida pessoal. Muito bem colocado. E nós, inclusive, devemos tratar em um programa especificamente sobre as redes sociais. Muito bem. Obrigado até aqui. Vamos por um segundo intervalo e voltamos em seguida. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você. Olá, estamos de volta com o nosso programa Dialogando MAC e nós vamos para o nosso último bloco ouvindo as nossas alunas, a Brenda, que faz o curso de letras na nossa universidade, e a Beatriz, que é estudante do curso de teologia. Nós perguntamos para elas sobre alguns conselhos práticos que elas podem nos dar aos demais alunos da nossa universidade para aproveitar bem o tempo. Vamos assistir o nosso VT. Então, a gente pode pensar a partir daquilo que o Solano apresenta no livro e que ele trouxe da Bíblia, que fala sobre remir o tempo. Ou seja, o que seria remir esse tempo? É nós vivermos observando aquilo que nós fizemos de errado, por exemplo, quando nós gastamos o tempo com coisas supérfluas ou que nós não priorizamos como deveríamos ter priorizado algumas coisas, alguns eventos, alguns trabalhos. Então, a partir daí, nós passamos a remir o tempo. Legal, é interessante também a gente pensar naquela ilustração que a Bíblia traz da formiga ali em Provérbios. Que a formiga, ela trabalha muito no verão, ela junta o seu alimento, mas no inverno ela descansa. Então, há o tempo do trabalho, há o tempo que a gente dedica aos estudos, aos esforços, mas também há o tempo de descansar, de se relacionar com a família. É isso. Então, professor Solano, vimos aí a participação da Brenda e da Beatriz dando alguns conselhos. E há uma passagem no livro de Efésios que nos ensina a respeito do resgate do tempo, em que inclusive a Brenda tocou um pouquinho no assunto. E eu queria aproveitar, inclusive eu sei que você tem um conhecimento bíblico profundo a respeito da carta de Efésios, eu queria que você desse um comentário para a gente sobre esse conceito de resgatar o tempo e também nos desse aí alguns conselhos práticos. Os nossos alunos certamente estão aí numa expectativa de ouvir esses conselhos agora. Certo. É bom, antes de entrar no comentário do texto, muito bem lembrado, né, pela nossa aluna, a gente vê que as pessoas muitas vezes fazem essa referência. Não tenho tempo, né? Não tenho tempo. É tão frequente, nós utilizamos isso, eu não tenho tempo, né? Mas será que nós não temos tempo? Nós temos tempo, nós sabemos que temos tempo. Então a questão, já que estamos falando de conselhos práticos, não é uma questão de não ter tempo, é de utilizá-lo adequadamente. Então tempo não pode ser desperdiçado, porque ele não pode ser perdido. E isso é uma realidade na vida de todo mundo. Essa questão de dizer, perdi meu tempo também. Quando você fala isso, perdi meu tempo, você avaliou alguma situação que não valeu a pena o investimento da sua vida naquilo que você estava falando. Então isso leva a uma equação que ela é fundamental: tempo é vida. Então nós temos que valorizar esses conceitos, são certos conceitos que vão nos ajudar a dar praticidade às nossas ações para que nós possamos utilizar o nosso tempo adequadamente.
Eu sou relembrado também de algumas, e faço menção até nisso no livro, algumas colocações que o teólogo Jonathan Edwards faz, isso lá nos idos de 1700 e alguma coisa, e ele mostrando a importância de fazer contar o tempo, e o que ele coloca lá parece que foi escrito para os dias de hoje, porque os problemas são recorrentes e nós temos que dar atenção, sim, a essa questão. Então, falar de falta de tempo, perder tempo, gastar tempo, a gente termina falando também de resgatar o tempo, né? E quem utilizou essa expressão resgatar o tempo foi exatamente uma pessoa que estava presa injustamente, que é o apóstolo Paulo, e aparentemente ele tinha bastante tempo ali, mas na prisão, né? E ele tinha que aproveitar aquele tempo que ele estava lá, e ele aproveitou muito bem, ele escreveu cartas, ele continuou o seu ministério, mesmo numa situação de adversidade. Efésios 5, 15 a 16 é o texto que diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nessa frase aqui, nós temos conselhos preciosos. Ele usa remir, que significa resgatar, né? Então, o sentido é de comprar de volta uma coisa que pertencia a gente. A mesma ideia de uma pessoa que é sequestrada, a família fica desesperada porque aquele ente querido foi roubado e agora estão pedindo dinheiro pelo resgate. Assim é o tempo. O tempo é nosso, mas nós estamos rodeados por salteadores do tempo. Pessoas que roubam, ou coisas que roubam esse tempo de nós. Sequestro implica em refém. Então, nós já vimos que o tempo é vida. Se alguém ou algo sequestra seu tempo, ele tem você como refém. Então, você tem que prestar atenção quais são os ladrões de tempo na sua vida, né? E qual é o preço do resgate? É a sua conscientização de que o tempo é importante. Você tem que ter coragem para você cortar certas coisas que estão roubando o seu tempo. O texto de Paulo, ele diz assim, ele diz que a gente deve andar prudentemente. Então, prudência é uma condição fundamental para a gente não desperdiçar a nossa vida, né? E ele fala de diligentemente. Então, nós temos que colocar esforço para fazer essa administração do tempo. E quantas pessoas, né, não estão hoje em dia desperdiçando o tempo, desperdiçando a vida e achando que estão abafando, achando que estão aproveitando a juventude. Na realidade, estão demonstrando irresponsabilidade, falta de inteligência. São, na realidade, pessoas que estão demonstrando tolice em suas vidas porque não estão administrando o tempo adequadamente. E o texto, ele fecha assim: os dias são maus. Alguém tem dúvida que os dias são maus? Eles são maus mesmo. Então, isso é um motivador ainda adicional para que nós venhamos a administrar o nosso tempo. Então, resumindo o que a gente tem falado, faça uma aferição das coisas que estão roubando o seu tempo. Priorize as coisas que são importantes na sua vida. E saiba que muitos têm escrito sobre isso, não esquecendo as palavras do sábio Salomão, 1000 anos antes de Cristo, que ele já escrevia que nós tínhamos que nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que viessem os dias da velhice, antes que a gente viesse a lamentar as coisas que não foram feitas e que não podem mais ser feitas. Esse alerta, ele continua válido, ele permanece sempre válido. E Jesus Cristo é aquele que traz a mensagem do Criador. Por meio dele, nós nos achegamos a Deus e aprendemos a aproveitar realmente o tempo que Deus nos concede. Ele concede a todos, como nós dissemos no início, de uma forma equitativa, mas devemos aproveitá-lo muito bem. Excelente, professor Solano. Muito bom ouvi-lo. E ao fazer aí uma breve exposição do texto de Efésios capítulo 5,
Nós esperamos com isso que os nossos alunos, os nossos jovens, tenham sido instruídos, edificados e que possam se conscientizar um pouco mais a respeito de como estão conduzindo as suas vidas de modo a não se prejudicar, de modo a não desperdiçar o tempo e prejudicar a sua caminhada. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu prezado ouvinte, aluno, que Deus abençoe você. Nós então, portanto, estamos aqui chegando ao final do nosso programa e eu quero lhe dizer que o professor Solano é aqui da nossa universidade também, está aqui sempre no nosso campus, ele é diretor da educação básica e está à disposição o dia que você também quiser conversar com ele, é só entrar em contato conosco na capelania através do telefone e do e-mail que está aqui embaixo no vídeo e tenho certeza que ele poderá ouvi-lo e ajudar você e dar a você alguns conselhos. Da mesma maneira, a capelania da nossa universidade está à sua disposição. Aqueles que se interessarem poderão adquirir gratuitamente o livro escrito pelo professor Solano, Tempo Perdido, Cuidado para não estragar a sua vida. Esse é o título. Está à disposição de você lá na capelania. É só nos procurar. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Estudar é uma forma de ampliar horizontes e no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui sempre você encontra educação de qualidade. Da educação infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site e saiba mais. Mackenzie, cada vez mais perto de você.